Começo por cumprimentar a senhora bastonária recém-empossada, a senhora doutora Fernanda Almeida Pinheiro, a quem felicito pela sua vitória. Cumprimento igualmente todas as altas individualidades aqui presentes, que me vou dispensar de enunciar especificadamente, sob pena do discurso não caber no tempo que me foi designado para o efeito, e cumprimento naturalmente os meus bastonários aqui presentes e o meu ex-colega de curso e amigo, também recém-empossado, professor Dr. Pedro Madeira de Brito. É de facto com elevado sentido de responsabilidade que hoje aqui assumo as funções delicadas, para dizer o mínimo, de Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, fazendo com uma equipa que me deu o gosto e a honra de aceitar partilhar comigo esta pesada responsabilidade. Eu vou ser muito breve, tinha aqui um discurso mais extenso, mas que porventura não se compagina com a natureza institucional e breve desta cerimónia. Ficará para outras sedes, porque há muito que se deve dizer. O que eu queria destacar é que esta candidatura é uma candidatura que desde a primeira hora foi norteada por uma ideia muito clara, que é uma ideia que corresponde à firme convicção de todos os que integram o Conselho Superior e que eu julgo que é partilhada por todos de forma mais ou menos consciente. Essa ideia é de que a deontologia profissional representa o património ímpar e indeclinável caracterizador da advocacia. E, ao mesmo tempo, constitui o seu núcleo duro. O seu núcleo duro relativamente a outras profissões, liberais e a outras atividades. Peço desculpa, com este salto perdi-me aqui nas minhas folhas. Esse núcleo duro, que é a deontologia profissional, não deverá, de maneira nenhuma, nem sob qualquer justificação, ser cerceado. Porquê é que eu digo isto? Porque é patente para todos que, ao longo dos últimos anos, temos assistido, seja no plano da legislação, seja naquilo que está para vir e que por aí se anuncia, a tentativas de cerceamento de valores e de princípios que são fundamentais e inerentes à advocacia. Pelo menos à advocacia tal como a concebemos. Uma advocacia livre e independente que constitui um pilar essencial do Estado de Direito Democrático. E isso tem que se manter e, da nossa parte, tudo faremos para que assim se mantenha. Isto significa que também, na atualidade, nós, no essencial, rejeitamos algumas tendências que se apresentam pretensamente arejadas e progressistas, que defendem uma progressiva degradação da advocacia, ou pelo menos de algumas áreas de prática da advocacia, a uma mera prestação de serviços de natureza mercantil. A advocacia, sendo o nosso ganha-pão de todos os advogados que aqui estão presentes e de todos os que também não estão, não é uma atividade essencialmente mercantil e não pode ser entendida como tal, sob pena de se perder a sua caracterização e a deontologia a que há pouco me referi. Assumimos naturalmente as nossas funções, conscientes das profundas dificuldades que a profissão atualmente atravessa. Eu não vou entrar naquilo que será certamente o discurso da senhora bastonária, mas não deixo de assinalar que se tem vindo a assistir a um crescente desprestígio da classe profissional dos advogados. Parte desse desprestígio é proveniente de ataques de toda a sorte, de entidades de toda a espécie, que revelam, para ser simpático, como aqui me cabe ser, no mínimo, uma incompreensão acerca do que é a função do advogado e do papel que o advogado assume no sistema judiciário em particular. O papel do advogado é o da defesa intransigente dos interesses dos seus constituintes. Defesa que, naturalmente, se há de exercer no quadro legal aplicável, nunca fora dele.
E temos que o reconhecer, há alguns abusos, mas isso não significa que se tome a parte por todo e que se desfiram ataques à classe que, por não distinguirem precisamente aqueles a quem especificamente se dirigem, acabam por atingir toda a classe e o prestígio de que a classe, pela nobre função que desempenha, é merecedora. Depois, outra dificuldade é bem patente e foi patente nestas últimas eleições, como já vinha sendo anteriormente, é que há um alheamento progressivo de grande parte dos advogados relativamente à sua ordem. Os advogados estão divorciados da ordem, interessam-se pouco pelas coisas da ordem. Talvez isso explique que muitos de nós se vão quase que eternizando em cargos da ordem, pelos quais vamos rodando por aqui e por acolá, enfim, quase que numa dança de cadeiras, em que as caras são quase sempre as mesmas e em que praticamente todos nos conhecem, se conhecem. Ora, uma das nossas preocupações, e a equipa que me acompanha revela-o, é de introduzir um certo refrescamento nos quadros da ordem e nos titulares de cargos da ordem. Porque somos muito poucos aqueles que temos experiência anterior em cargos de ordem. É imperioso, assim, recuperar a dignidade social da advocacia, contribuindo para que a honra de ser advogado e a honra de ser patrocinado por advogado sejam valores reconhecidos na sociedade, no sistema jurídico e nos órgãos de comunicação social. Relativamente a estes propósitos, nós enunciámos um conjunto de princípios que, por simplicidade ou comodidade, designamos por tolerância zero na orientação da política que vamos imprimir ao Conselho Superior. E essa tolerância zero será, quanto aos ataques aos advogados, à advocacia e à ordem dos advogados, o que se fará através da defesa intransigente da autodisciplina e da autorregulação da profissão, enquanto garantias de uma advocacia livre e independente, que, aliás, é consagrada constitucionalmente e também é na lei da organização do sistema judiciário, que por vezes parecem ser esquecidas. Enfim, não olvidando o interesse público subjacente ao exercício da profissão. Esta tolerância zero também passa pela decidida rejeição de quaisquer projetos de alteração legislativa que impliquem a perda do caráter autorregulado em matéria disciplinar e que atribuam a não advogados intervenção no exercício da ação disciplinar ou, se quiser subir um degrau, na dimensão do problema relativamente à supervisão de órgãos da ordem e da atividade da ordem. Temos estas orientações legislativas que se pronunciam no horizonte e a que já aludiu o Sr. Bastonário, o professor Menezes Leitão, por absolutamente inconstitucionais e intoleráveis. Evidentemente que tudo isto terá que ser feito reafirmando sempre quer a importância dos Conselhos Superiores, quer a importância dos Conselhos de Deontologia, que não podem nem devem ser considerados, como até aqui, os parentes pobres dos órgãos da Ordem dos Advogados. Isso tem sido assim. Não temos orçamentos próprios. Estamos dotados todos, falo dos Conselhos de Deontologia e do Conselho Superior, de meios arcaicos e de uma carência crónica de recursos humanos. Tudo isto tem que ser alterado. Eu tive uma breve conversa com a Sra. Bastonária a este respeito e essa conversa deixa-me francamente otimista quanto à consecução deste desígnio, que é um desígnio comum. Bom, mas a ação disciplinar também implica tolerância zero para aqueles advogados que são uma imensa minoria, mas que existem, infelizmente, que são advogados desonestos. Também os há. E relativamente a esses, a atuação dos órgãos disciplinares da Ordem tem que ser célere, eficaz e transparente. Tem que ser tornada pública. Há aqui um problema que nós, a justo título, apontamos muitas vezes à Justiça, em particular aos tribunais e ao Ministério Público. Falta de transparência no exercício da ação sancionatória. É indispensável comunicar publicamente o exercício da justiça disciplinar no seio da Ordem. Só dessa maneira é que se dignifica
a imagem dos advogados e a imagem da Ordem, por uma atuação célere e efetiva dos seus órgãos disciplinares relativamente àqueles que prevaricam no exercício da profissão e que, em última análise, não têm aqui lugar. Também temos que atuar com tolerância zero relativamente aos ataques ao sigilo profissional. O sigilo profissional é uma trave mestra do exercício da advocacia e é indispensável, é essencial ao estabelecimento e à manutenção de uma relação de confiança estreita entre o advogado e os seus constituintes. Isto é particularmente importante em áreas de prática como as de contencioso e, em particular, da defesa penal. E todos sabemos que o segredo profissional tem vindo a ser, ao longo destes últimos anos, cerceado e atingido por uma série de legislação que terá a sua justificação. Não ignoramos isso. Não sou nenhum fundamentalista em matéria de, por exemplo, prevenção de branqueamento ou combate ao planeamento fiscal agressivo. Longe disso. Mas isso não significa que, relativamente àquilo que é o núcleo duro dos atos da profissão, a consulta jurídica e o patrocínio forense, que relativamente a isso não tenha que se manter um escrupuloso cumprimento do sigilo profissional. E, enfim, em boa hora ao registro, a atual lei de prevenção de branqueamento, com a tipificação de atos que faz, não anda longe desta ideia. Não estamos, apesar de tudo, tão mal como estão, por exemplo, os nossos colegas espanhóis, que têm um regime bem mais intrusivo e que se calhar resulta de outra realidade que aí se nos colocará em breve, que é das sociedades multidisciplinares, cuja criação ou permissão legal se anuncia e que vai, inevitavelmente, não tenhamos a mínima dúvida disso, vai degradar o nível de proteção da nossa deontologia profissional e, em particular, do sigilo profissional. Por essa razão, não gosto da ideia, se bem que também não seja um fundamentalista no combate a essa mesma ideia. Os mandatos dos órgãos nacionais que hoje se iniciam, e com isto estou prestes a concluir, espero não os maçar demasiado, vou concluir com isto, mas estes mandatos que hoje se iniciam, ao que julgo saber, têm uma singularidade. É que é a primeira vez que a bastonária, o Presidente, a bastonária e o Conselho Geral, o Presidente do Conselho Superior e o Conselho Superior e o Conselho Fiscal são eleitos com origem em diversas candidaturas. Julgo que é a primeira vez que isto acontece relativamente ao pleno dos órgãos nacionais da Ordem. Eu vejo nesta ausência de monolitismo uma promissora oportunidade para que todos nos entendamos e para que todos trabalhemos em franca cooperação institucional em prol dos superiores interesses da advocacia portuguesa e da Ordem dos Advogados. Da parte do Presidente do Conselho Superior e de todos os seus membros, poderá a Senhora Bastonária, bem assim como todos os demais órgãos da Ordem, contar com a cooperação institucional leal e efetiva, a bem dos interesses comuns que nos devem unir, na tarefa espinhosa, difícil, que nos aguarda nestes próximos anos. Muito obrigado pela vossa atenção.